Eu quero meditar com vocês sobre a graça de Deus para o ano novo. A graça de Deus para o ano novo. E gostaria que você lesse comigo o que está lá em Tito, capítulo 2, versos 11 a 14. Tito, capítulo 2, versos 11 a 14, diz assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, de forma sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Amém. Meus prezados irmãos, a graça de Deus para o ano novo. E o que é a graça de Deus? A definição mais simples que nós usamos é que a graça de Deus é o favor imerecido. Como se a graça fosse um sentimento ou uma forma como Deus sente por mim e por você, e ao mesmo tempo como Ele age a meu favor e a seu favor. Mas quando você estuda, vai aprofundando o estudo bíblico da doutrina da graça de Deus, você vai descobrir que a graça de Deus é o próprio Deus, é a própria pessoa de Deus. A graça de Deus é um poder operante, é um poder que opera em nós. E quando você vai estudar esse assunto na Bíblia, você vai descobrir que o nosso Deus, Ele é o Deus de toda a graça. Não de uma graça parcial, mas de toda. Ou seja, a totalidade da graça está no ser de Deus. A graça também, ou Deus, Ele é o doador de toda a graça. Significa que não existe graça em outro lugar que não seja em Deus. Por isso que C.S. Lewis diz que a principal diferença do cristianismo para todas as outras religiões é que só o cristianismo apresenta o Deus de toda graça. Essa graça, ela nos vem através de Jesus Cristo. Ele nos trouxe a graça. E é graça sobre graça. É interessante porque o Espírito Santo é também chamado de o Espírito da graça. A Bíblia, ao descrever a graça de Deus, diz que a graça é gloriosa, que a graça é grandiosa, que a graça é multiforme, que a graça é rica, que a graça é soberana, que a graça é superabundante, que a graça é toda suficiente, que a graça de Deus é transbordante. Significa que a graça que nós recebemos em 2022 continuará transbordando sobre a minha vida e sobre a sua vida nesse ano de 2023. A graça, ela é a fonte da nossa eleição, do nosso chamado, do nosso perdão, da nossa salvação, da nossa fé, da nossa justificação, da nossa santificação, a base da nossa esperança. A graça é tudo. Por isso que Deus diz para Paulo: Paulo, a minha graça, o quê? Te basta. A minha graça te basta. Mas eu queria destacar nesse texto,
de Tito, capítulo 2, versos de 11 a 14. 4 características, 4 benefícios que essa graça traz para mim e para você. Porque o título, ou o tema principal da carta de Tito, escrita por Paulo, é justamente a sã doutrina. E a sã doutrina significa aquela doutrina que não é falsa, que é verdadeira, mas a doutrina não é apenas um conceito teológico, a doutrina é operante, por isso que Paulo vai juntar sã doutrina com comportamento. E o capítulo 1 de Tito fala como a sã doutrina, ela purifica a igreja, ela transforma a igreja. No capítulo 2 vai mostrar como a sã doutrina, operada pela graça de Deus, determina o nosso comportamento. E por fim, no capítulo 3, a graça de Deus, a sã doutrina, vai nos ensinar como é que nós devemos viver neste mundo. Mas eu queria chamar a sua atenção, vamos ler o versículo 11, vamos ler juntos, esse versículo 11, o que é que diz aí? Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, a primeira lição que eu aprendo desse versículo é que a graça de Deus, ela é salvadora. E nesse versículo há 3 detalhes muito importantes. O primeiro deles diz, a graça é de Deus. É de Deus, pertence a Deus. Ele é o Deus de toda graça. A graça reside nele. Irmãos, isso é muito importante, porque a graça de Deus já existia com Deus antes da fundação do mundo. A graça não é algo criado na história, mas é algo eterno. Em segundo lugar, a graça de Deus se manifestou. Essa palavra manifestar, esse verbo epifaneia no grego, significa justamente algo que estava escondido e que foi revelado. Assim como o sol ao amanhecer vai revelando, vai trazendo à luz aquilo que está criado, aquilo que durante a noite estava escuro, mas a graça ela vem como a luz da aurora para manifestar quem é Deus. É tão bonito você entender isso, porque essa graça se manifestou de forma o quê? Salvadora, em Jesus Cristo. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos, em Cristo Jesus. Mas é tão bonito, que essa graça salvadora de Deus tornou-se pública. Ela se manifestou a todos os homens. Aqui não está dizendo que a graça salvadora salvou todos os homens. Mas o sentido do texto aqui é que ela foi manifesta, ela foi revelada a todos os homens. E o evangelho da graça de Deus é pregada a toda criatura, a todas as nações da terra. Nós devemos pregar o evangelho da graça. E o evangelho revela essa graça de Deus eterna, que se manifesta para remir, e a palavra salvador aqui é redimir, é salvar mesmo, é libertar de todo o pecado, de todas as consequências do pecado, é trazer vida, salvação, perdão de pecados, regeneração, santificação, tudo. Porque a salvação não começa com a eleição, ela começa com a eleição e termina na glorificação. É a obra completa da salvação. Mas, meus amados irmãos, veja no versículo 12, se a graça de Deus, ela é salvadora, no versículo 12, vai nos ensinar que a graça de Deus, ela é educadora, ela é pedagógica. Lê comigo aí, por favor, versículo 12, o que é que diz? Educando-nos para quê? Renegadas a impiedade e as paixões mundanas,
vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então a graça que salva é a graça que vai nos educar, porque a salvação traz o perdão dos meus pecados, mas eu mesmo regenerado, eu trago comigo a presença do pecado, eu carrego comigo a presença do velho homem. Então a graça vai exercer esse processo educativo, de transformação. E é tão bonito. A palavra educar significa discipular, ensinar, instruir. Não é a educação que leva-nos a Deus, mas a graça de Deus que nos educa, que nos transforma, que opera essa mudança total e completa na minha vida, na sua vida. Então nós precisamos da graça de Deus nesse novo ano, porque há muita coisa que precisa ser mudada na minha vida e na sua vida. Nós precisamos da graça de Deus. E aqui, há dois aspectos da educação da graça. Existem os aspectos negativos e os positivos. Negativamente, veja aí o texto, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Então, veja bem, a graça tem um poder operante na minha vida de fazer com que eu renegue. A palavra renegar aqui significa que a graça de Deus nos ajuda a renunciar de uma vez por todas à impiedade e às paixões mundanas. O pecado, ele não reina em nós, mas ele habita em nós. Nós estamos livres do poder do pecado, mas não da presença do pecado. E essa presença do pecado nos oprime. E nós precisamos da graça de Deus para renegar tudo isso. Amém? Mas aí existe o aspecto positivo. E é tão bonita essa expressão, porque vivamos positivamente, neste presente século, neste ano de 2023, pela graça, nós vamos viver de três maneiras. Sobriamente, conosco mesmo, justamente com o nosso próximo e piedosamente com o nosso Deus. Veja que ele usa aí essas três palavras-chave. Nós vamos viver, a graça de Deus vai nos dar sobriedade, vai nos dar equilíbrio, vai nos dar discernimento. A graça de Deus vai nos tornar pessoas sóbrias, ligadas, entendidas do ponto de vista espiritual, com discernimento, com capacidade de avaliação. Vai nos dar uma vida de justiça, vai nos dar essa capacidade de nos relacionar com o outro, com o próximo, de forma respeitosa, de forma justa. E aí a coisa mais linda aparece aí, piedosamente. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Se der para colocar na tela aí, Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Vamos ler juntos aqui? O que Deus diz aí? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Mas isso só é possível se a graça de Deus estiver operando na minha vida e na sua vida. Terceiro lugar, irmãos, a graça salva, a graça educa, a graça de Deus é esperançosa.
Se você perder a esperança é a última que morre. Não é a sua sogra que se chama esperança, não? Mas quando a gente perde a esperança, a gente perde a razão de viver, o motivo de viver, de empreender, de lutar, de trabalhar, de servir. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque é a graça de Deus que traz esperança. É como se a graça fosse a fonte da esperança. Assim como a graça é a fonte da paz, a origem da paz, é como um nascedouro. E aí, essa esperança vem para a nossa vida de forma transbordante. E aí, veja no versículo 13, lê comigo, por favor, o que é que diz aí? Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Veja que aqui, que a graça de Deus nos educa a viver nesse mundo de uma forma esperançosa. Hoje começa o mandato do novo presidente. Às 13 horas está tomando posse. Tem muita gente que está animada, tem muita gente que está desanimada, tem muita gente que está desesperada. Mas a nossa esperança não está nos príncipes, nem no Filho do Homem, em quem não há salvação. A nossa esperança está aqui. 4 características aqui dessa esperança, 4 elementos que compõem a nossa esperança. A primeira delas é a expectação. O futuro é desejado, porque nele acontecerão eventos desejados. O futuro para nós não é incerto. O futuro para nós não é um salto no escuro. O nosso futuro está nas mãos de Deus. E é a graça que traz isso para a nossa vida. Mas veja, aguardando a bendita esperança. Aqui, meus amados irmãos, a bendita esperança não é um sentimento, vai além da expectação, da expectativa. Porque a nossa esperança é uma pessoa. É uma pessoa. A nossa esperança não é um sentimento. A nossa esperança é Jesus. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa esperança. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. E Paulo diz, Ele é a nossa esperança. E aí ele vai colocar um terceiro elemento. A expectação, a fé, a paciência. Porque é bonito demais isso aqui, aguardando. E aguardar aqui não é aguardar no spa, é aguardando no meio da luta, da provação, da tentação, dos ataques espirituais. E a nossa esperança tem esse elemento de paciência, de perseverança, de luta. Mas eu acho lindo esse verbo que ele usa aqui, quando ele diz aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, nosso futuro é maravilhoso, porque o nosso futuro é um futuro glorioso, de encontro com aquele que vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, que vai nos dar um corpo glorioso, que vai nos dar uma vida eterna, plena. E é tão interessante que não existe essa esperança no mundo, não existe essa esperança no coração daquele que não foi alcançado pela graça de Deus. A esperança é exclusivamente vem pela graça. Jesus,
é objeto da nossa esperança. O caráter da esperança é a própria coisa ou a pessoa esperada. É o noivo que virá à meia-noite. É aquele que vem como ladrão, mas virá de forma gloriosa. É aquele que vai se manifestar não somente no futuro, mas enquanto nós estivermos aguardando no presente, Ele estará conosco, nos consolando, nos animando, nos fortalecendo, nos encorajando. Por fim, irmãos, a graça de Deus para o ano novo é uma graça salvadora, é uma graça educadora, é uma graça esperançosa e, por fim, é uma graça exclusiva. Vê comigo o versículo 14, por favor. Leia comigo, por favor. O que diz aí? O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. A graça de Deus, ela é exclusiva, ela é especial e ela é específica. Jesus se sacrificou a fim de remir e purificar para si mesmo um povo exclusivo. Ele morreu pelo seu povo, Ele morreu pelas suas ovelhas, Ele morreu pela sua igreja. Por isso que a aliança da graça é uma aliança exclusiva. Por isso que quando Jesus diz lá, nova aliança no meu sangue, é a aliança da graça, é a aliança exclusiva com o seu povo, para a redenção do seu povo, para a remissão do seu povo. Ele morreu para que a graça dele fosse derramada sobre a vida dos seus eleitos, da sua igreja, do seu povo. Então a graça é especial para nós. E aqui eu queria que você entendesse um pouco disso. Porque os crentes, somente os crentes, são herdeiros da graça. Somente os cristãos, a igreja de Deus, estão sobre a graça, debaixo da graça. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que nos firmar na graça. Devemos ser fortes na graça. Devemos crescer na graça. Que a graça seja multiplicada na minha vida e na sua vida. Povo de Deus. Mas há, no final desse versículo, um detalhe que é muito importante. Este povo de Deus, tão especial, tão agraciado, deve ser zeloso e de boas obras. Deve ser um povo frutífero e produtivo espiritualmente. Em síntese, este povo de Deus deve viver e praticar os valores de Deus neste mundo. Para isso, Deus nos deu e nos dá a sua graça que salva, educa, dá esperança e nos faz exclusivos. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 15. Versículo 10. Vamos ficar de pé para a gente ler esse versículo. Paulo vai nos ensinar algo preciosíssimo aqui sobre a graça de Deus. 1 Coríntios 15, versículo 10. O que diz aí? Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Louvado seja Deus. Que esse povo zeloso de boas obras, ele vai ser um povo produtivo, porque a graça estará operando na minha vida e na sua vida. Então que esse ano
de 2023, ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, essa graça seja abundante, transbordante na sua vida, que você viva pela graça, que você dependa da graça de Deus, que você seja um proclamador do Evangelho da graça de Deus.